Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Na Rádio Observador. É o Jornal da Meia-Noite da Rádio Observador, edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, arranca a esta hora a greve geral convocada pela CGTP e pela UGT. Há serviços que já estão a parar. É o caso do Metro de Lisboa, que encerrou todas as estações a partir das 11 da noite e prolonga o período sem circulação até às 6h30 da manhã do dia 12 de dezembro, sexta-feira. É o que adianta a empresa em comunicado. O Metro de Lisboa não tem serviços mínimos. Esta é a primeira greve geral dos últimos 12 anos, com as estruturas sindicais já na rua a acompanhar as empresas e os serviços encerrados, e juntam-se alguns representantes partidários. É o caso do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Tem a certeza de que esta greve vai ser eficaz. São declarações aos jornalistas na Auto Europa, onde está agora a CGTP. Este circuito está a ser acompanhado pelo repórter do Observador, Martim Madeira. Martim, muito boa noite. Estas certezas de Paulo Raimundo vêm acompanhadas de acusações ao primeiro-ministro Luís Montenegro. Sim, Diana, na sede da Auto Europa, Paulo Raimundo acusa o governo de querer generalizar a precariedade. Vamos então ouvir esse som. Olha, eu acho que o governo está completamente fora da realidade, porque vive numa bolha. E vive numa bolha e tem assim, um conjunto de compromissos que quer cumprir. Os compromissos que quer cumprir não é com os trabalhadores. Os compromissos que quer cumprir não é com a juventude em particular, com aqueles que estão mais afetados pelos baixos salários, com aqueles que estão mais afetados pela precariedade. Vamos lá ver se a gente se entende. Nós temos 30% dos trabalhadores hoje que são contratos precários. Contratos ao dia, contratos ao mês, contratos a prazo, falsos recibos verdes. Todos nós conhecemos estas realidades. Esses trabalhadores ganham, em média, menos 20% do que um trabalhador efetivo. O que o governo quer é generalizar a precariedade para todos os trabalhadores. Para além do secretário-geral do PCP, esteve também José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que diz que esta reforma laboral não tem qualquer sentido. Mais do que ficar mudo, o que importa é o que é que vai dizer. E o que vai dizer tem que ser um recuo total nesta estratégia. É uma estratégia que não tem nenhum sentido, porque uma economia que tem um nível de emprego quase no pleno emprego, uma economia que é dita como estando em grande crescimento. Qual é o sentido então de haver esta reforma laboral? Não tem nenhum sentido a não ser um preconceito ideológico absoluto, e isso evidentemente que não pode ser política governamental. Dar a nota também de que aqui em Palmela, na sede da fábrica da Auto Europa, houve muita animação com música a tocar nas colunas, mas reinou por uns momentos o silêncio na entrada da fábrica para ver a passagem de autocarros de longas viagens de marcas como Barraqueiro, Luísa Todi, a entrar em grandes números para dentro da empresa, e ao invés do parque de estacionamento designado para os autocarros, que estava junto ao piquete de greve, algo que João Reis, dirigente sindical da SETASA, do Sindicato de Trabalhadores Automóvel e Afins e membro da Comissão de Trabalhadores da Auto Europa, explica ser um movimento anti-greve imposto pela própria Auto Europa para que os trabalhadores dos autocarros não passassem junto ao piquete e se juntassem à greve. Para além deste movimento, João Reis dá conta de que a empresa pediu aos membros para que utilizem os dias de férias ao invés de fazerem greve, algo que foi o sindicato condenou em comunicado hoje. Já não se está na Auto Europa, Diana, neste preciso momento a caminho da sede do metro de Lisboa para a última e terceira paragem do secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira. Que vai ser acompanhada essa viagem por ti, Martim Madeira, que é os nossos olhos neste circuito da CGTP, pelas empresas e os serviços que estão em greve, nesta greve geral de dia 11 de dezembro. Aqui também ouvimos os dirigentes partidários a apelarem a um recuo total do governo nesta proposta de alteração da lei laboral e a acusarem Luís Montenegro de preconceito ideológico. Esta noite ouvimos também o secretário-geral da CGTP, que antes desta paragem na Auto Europa deixou acusações ao governo. Diz que o executivo liderado por Luís Montenegro é mudo relativamente aos sindicatos. Tiago Oliveira diz que o ponto de partida do executivo para estas negociações é errado. O governo com a CGTP tem-se mantido mudo. A CGTP disse desde o início que sempre que for convocada para uma reunião
estaremos dispostos a sentar-nos e a discutir. Aquilo que não aceitamos e nunca vamos aceitar é que se parta para uma discussão já com a premissa de que vamos perder direitos. Isso nós não aceitamos. Quem nos está a ver neste momento em casa, aquilo que espera do seu sindicato é que o seu sindicato, perante a avaliação daquilo que já hoje é negativo no mundo do trabalho, procura a melhoria e a elevação das condições de vida de quem trabalha e não nos sentarmos à mesa e procurarmos medir o quanto é que vamos recuar nos direitos. Para isso, não contem com a CGTP. Se for para avançar, melhorar, conquistar mais direitos e retirar dos trabalhadores aquilo que já é negativo hoje e que tanto impacto tem nas suas vidas, para isso, contem com a CGTP, que vamos procurar sempre melhorar as condições de vida de quem trabalha. Promessa de Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, que, como ouvimos aqui o repórter do Observador, tem a última paragem deste circuito esta noite no metro de Lisboa. E falamos agora da UGT. Alguns sindicatos afetos à Central Sindical juntaram-se esta noite à porta do Centro de Recolha de Resíduos dos Olivais, em Lisboa. José Abraão, secretário-geral do SINTAP e da FESAP, fala de uma adesão a rondar os 80% a 85%. E deixa também um apelo a quem ainda tem dúvidas se deve ou não aderir à greve. De facto, faça, porque pode, até por alguma informação ou desinformação que vai sendo dada, pode ficar na dúvida. Não tenha dúvidas. A proposta que está em cima da mesa é altamente penalizadora de quem trabalha e por isso mesmo é importante que toda a gente adira e que force o Governo a mudar de posição, que é a nossa exigência que temos em cima da mesa hoje. É o apelo do secretário-geral da FESAP e do SINTAP à porta do Centro de Recolha de Resíduos nos Olivais, em Lisboa. A recolha de resíduos é precisamente um dos setores mais afetados. Os trabalhadores estão a aderir em massa, é o que adianta a presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional. Em concelhos como Évora, Setúbal, Amadora ou Funchal, Cristina Torres afirma que pouco depois das 10 da noite já tinha registro de adesão de 100% no início do turno do setor da recolha de resíduos em localidades como Évora, Setúbal e Amadora, enquanto o Funchal, na Madeira, registava, diz Cristina Torres, uma boa adesão. A responsável sindical acrescenta que se o Governo ouvir os trabalhadores, tem de recuar com as intenções das alterações à legislação laboral. Salienta ainda o resultado muito positivo que a greve geral já alcançou e ainda agora começou. O secretário-geral do PS lembra que há 12 anos que não havia uma paralisação total do país. José Luís Carneiro acusa o governo de arrogância. Num vídeo publicado nas redes sociais, o líder socialista sublinha que não há uma única medida que favoreça os trabalhadores no pacote laboral apresentado pelo governo. Fala num retrocesso que só é possível explicar com tendências ideológicas. Não há, pois, motivo para esta reforma, que só é entendível à luz de critérios ideológicos ou de um acerto de contas com a agenda para o trabalho digno. Até porque, convém que se saiba, foi há 2 anos que esta agenda laboral foi aprovada pelo governo do PS, aliás, legislação que teve o contributo e que contou depois com a abstenção do próprio PSD na Assembleia da República. José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, sublinha ainda que o partido não interfere em questões exclusivamente de natureza sindical. Seguimos agora com o debate para as eleições presidenciais. Catarina Martins e António Filipe acusam o primeiro-ministro de enganar os portugueses ao anunciar um salário mínimo de 1.600 euros até ao final da legislatura. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda considera que Luís Montenegro só pode estar a brincar com os portugueses e explica porquê. Eu acho que o primeiro-ministro está a gozar com as pessoas e é feio. Porque, repara, o Governo acabou de chumbar hoje propostas da esquerda para aumentar mais o salário mínimo. Mas é bom que aumente o salário mínimo. É bom, mas é bom que se fale verdade. Ou seja, o mesmo Primeiro-Ministro que só aumenta o salário mínimo 50 euros este ano, está a dizer que nos próximos anos da legislatura vai aumentar todos os anos o salário mínimo em 200 euros e alguém acha que ele está a falar verdade? Desacreditado está também António Filipe. Há um sinal muito claro de que ninguém leva isso a sério. É as confederações empresariais não protestarem, porque as confederações empresariais, que qualquer cêntimo de aumento do salário mínimo protestam e dizem que isso não é possível, ouvem este anúncio do Primeiro-Ministro e não dizem nada, que significa que nem eles acreditam nele. O anúncio de Luís Montenegro foi feito em semana de greve geral, a primeira dos últimos 12 anos, e a pretexto desse tema, os 2 candidatos esta noite em debate também concordaram. Esta greve é sinal de que o Governo tem de ter outra proposta em cima da mesa para ser negociada.
E Luís Marques Mendes deixa um aviso: há um germe de instabilidade dentro do Parlamento. O candidato a Belém esteve esta noite na apresentação do livro do jornalista do Observador, Luís Rosa. É um livro precisamente sobre a vida política de Marques Mendes. O social-democrata considera que o papel de um chefe de Estado é contribuir para a estabilidade do país, mas alerta que no Parlamento o cenário não é favorável. Nós vivemos ao mesmo tempo uma situação em que temos um Parlamento altamente dividido, altamente fragmentado, que tem, portanto, dentro de si o germe, o risco, a ameaça da instabilidade. Ora, Portugal não pode, nesse plano, dar passos atrás. O candidato à presidência afirma que sem estabilidade política não há ambição para o futuro, tal e qual como a consciência económica e social. E agora falamos ainda neste jornal de desporto. O Benfica venceu o Nápoles por 2-0 na Liga dos Campeões. Segundo o triunfo da equipa portuguesa nesta fase da competição no Estádio da Luz, Richard Rios e Leandro Barreiro marcaram os golos do Benfica, um na primeira parte, outro no arranque do segundo tempo. Com esta vitória, os encarnados passam a somar 6 pontos e ainda sonham com uma presença no play-off. No final do encontro, José Mourinho destacou a qualidade da equipa, fala num triunfo mais do que justo. Acho que fizemos um grande jogo, é uma grande vitória que nos mantém na luta. E acho que os jogadores interpretaram o jogo muito bem, jogaram muito bem, tiveram o espírito, a inteligência, a coesão que defender bem exige, mas depois tiveram a classe, a confiança, souberam explorar os espaços que nós iríamos encontrar ao saber que eles vão muito à procura do homem a homem. Nós criámos grandes dificuldades com muita gente no meio campo a atrair defesas e depois a explorar espaço nas costas para o Ivanovic atacar. José Mourinho satisfeito com o resultado frente ao Nápoles. O Benfica tem ainda 2 jogos na Liga dos Campeões para tentar o apuramento. Vai medir forças com a Juventus e o Real Madrid, encontros que estão marcados para janeiro do próximo ano. E agora, com 12 minutos para lá da meia-noite, que outras notícias estão a marcar a atualidade, Diana? A Ucrânia enviou aos Estados Unidos uma nova versão do plano para pôr fim à guerra com a Rússia. Fontes citadas pela agência France Presse explicaram que o texto incorpora a versão de Kiev e propõe uma solução mais abrangente para encerrar o conflito. Recordamos que a proposta inicial dos Estados Unidos incluía a cedência à Rússia de territórios ucranianos que ainda não tinham sido conquistados. O secretário-geral da ONU condena qualquer ameaça contra Maria Corina Machado, depois de ter sido atribuído o Nobel da Paz à líder da oposição na Venezuela. Em conferência de imprensa, o porta-voz adjunto de António Guterres diz que é inaceitável qualquer forma de intimidação contra quem defende os direitos humanos naquele país. Marina Corina Machado não chegou a tempo da cerimónia em Oslo. O prémio foi recebido pela filha. Rui Patrício terminou hoje a carreira de jogador profissional aos 37 anos. O guarda-redes formado no Sporting passou pelo futebol português, inglês e italiano antes de rumar aos Emirados Árabes Unidos, onde decidiu pendurar as luvas. Rui Patrício foi campeão europeu por Portugal, ganhou ainda a Liga das Nações e a Liga Conferência pela Seleção Nacional. A nível de clubes, venceu a Taça de Portugal por 2 vezes, bem como uma Taça da Liga e uma Supertaça, todas ao serviço do Sporting. E é o ponto final no Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Diana Rosa. Até amanhã. Até amanhã.